sedutora. O leitor vai saber separar o que é ficção do que é realidade? A intenção é que ele não separe muito mesmo, sabe? Ele fica com aquela dúvida se aquilo aconteceu ou não aconteceu e vá pesquisar, e vá ter interesse de ler. Inclusive, eu fiz questão que a história acabasse na véspera da posse. Acaba os meus personagens, eu vou adiantar o fim do livro, os dois personagens, eles por circunstâncias tais, acabam dentro do hospital de base, onde Tancredo está chegando também. Mas não conta o resto não, porque eu estou lendo ainda. Eu não terminei. Bom, não por acaso, estou dizendo que acaba na véspera com grande ponto de interrogação, o que aconteceria a partir daí? Né? E se o Tancredo... Porque a ideia que se tinha é que o Tancredo sairia em 5 dias. A ideia de que o Tancredo, né, a ideia de que a transição seria tranquila, eles estavam muito tranquilos que o Tancredo podia hospitalizar tranquilamente, porque outro dia estava tudo contornado, o Sarney ia tomar posse, em 5 dias o Tancredo voltava e ia ter a grande festa dele. Então, eu quis parar ali para deixar a especulação voar. E são elementos como esse que levaram a escolha também pela ficção? Existe muito elemento instigante nessa história que principalmente que antecederam? Assim, o drama do Tancredo, aquela história, é uma história fantástica. É uma história... Determinados momentos nacionais traumáticos me impressionam muito, porque eles fazem a catarse de uma época. Eles dão uma pancada no inconsciente coletivo, de certa forma, e interferem na vida das pessoas. A morte do Getúlio foi uma coisa traumática, né? Essa morte do Tancredo foi uma coisa traumática. Eu, como jovem, aquilo me mexeu muito comigo, meus sonhos, minhas frustrações, minhas aspirações, mexeu. Então, eu acho que esses momentos cruciais da vida do país, eles são riquíssimos. Eu queria um dia escrever sobre isso, com certeza. Agora, isso leva também à mitificação, não? A figura do Tancredo é mitificada, né? Morre na véspera da posse, tem todo está no imaginário coletivo como um mito, né? Sim, exatamente o que eu queria, e o que me incomodava muito é essa mistificação. É o que eu tento desmontar no livro. O Tancredo, ele ganha no livro uma dimensão muito mais humana do que está estabelecido. Tudo que se lê, que se ouve sobre Tancredo é de um endeusamento que me incomoda muito. Né? Eu acho que ele não gostaria que fosse tão endeusado como ele é. Como o Maluf foi muito demonizado. Essa época ela me incomoda muito. Essa polarização, esse maniqueísmo, se você lê as publicações da época, você vê que estava todo mundo torcendo muito a favor do Tancredo. E isso prejudicava muito uma análise fria a respeito dele. E essa análise fria, que normalmente vem com o tempo, ela não veio até hoje. Pois é, você ambienta, o palco do livro é a redação de um jornal. É a redação de um jornal. A mídia, que ela teve esse papel tão importante nesse processo aí, né, na condução desse processo, ela foi um ator importante? Principalmente. A grande mídia, né? Principalmente, eu tinha informação através da grande mídia. Né? A informação que eu tinha é através da grande mídia. Você tinha tanta Folha de São Paulo que estava num processo de querer afirmação nacional, em que ela se engajou mesmo, mas ela não engajou com o Tancredo Neves, ela engajou o contrário, ela queria atirar para tudo quanto é lado, e tinha a imprensa conservadora que estava ao lado do Tancredo, na vida e na morte. Então, muito do endeusamento foi criado, sim, por essa mídia desse período. Se você lê as publicações da época, principalmente a revista Veja, você vai perceber uma torcida mesmo, sabe? Um certo engajamento, disfarçado, inteligente, mas um engajamento. O livro tem essa pretensão de desmontar um pouco esse mito? Tem, muito, sabe? A própria ideia do dossiê, né? Disso ter sido toda essa trajetória rumo ao poder do Tancredo ter sido engendrada, até que ponto isso é uma construção ficcional e até que ponto é um fato, né? Tancredo realmente engendrou os passos dele? Sim, assim, a Operação Rubicão, que começa a surgir no livro, que Operação Rubicão é essa? É que a campanha das diretas, que estava na rua, mobilizada, com milhões, com o povo todo na rua, acreditando nas eleições diretas,
ela era um grande movimento puxado pelas oposições, que sabia que aquilo não ia dar em nada, não é? Quer dizer, na verdade, o Tancredo e o grupo dele estavam apostando no colégio eleitoral muito antes disso. Os jornais mostram isso? Os jornais não mostram isso. Não. Eu que percebi na época e percebo se você apurar todo o período. O Tancredo estava em campanha um ano antes das eleições diretas, o Fernando Lira veio em Minas Gerais, eles foram construindo, lançaram um grande manifesto pelas diretas, os governadores no Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, em outubro. Quer dizer, havia toda uma articulação pelas diretas sabendo que ela não passava. O único cara que acreditava nas diretas, acho que era o Ulisses Guimarães. Ele ia, pôs a cara para frente e chegou lá e fez um discurso enorme. Tancredo Neves... realmente, ele a certo momento, ele deu entrevista, falou que ele não deu entrevista, ele falava a boca pequena que ela era uma ideia lírica, mas ele não vinha a público dizer que aquilo não passava. Também é verdade que naquele momento, quem teria coragem de dizer isso, né? Assim, a multidão estava toda nas praças, né? Então, as diretas serviriam, então, para pavimentar dentro desse raciocínio? Era, na verdade, você esticar a corda, né? Você esticar a corda, quanto mais você esticava, mais você debilitava o regime. Quanto mais você debilitava o regime, mais você tinha carta na manga para negociar. Enquanto as diretas estavam, os líderes de Ulisses Guimarães, mais incendiários, estavam nas ruas fazendo diretas, o Tancredo estava articulando, né? Conversando, já conversava com militares, né? Teve com Sarney, o Figueiredo, elogiava o Figueiredo, convidou o Figueiredo para ir lá nesse Pozebu, ele elogiou ele em público, né? Então você tinha a esquerda andando aqui e o Tancredo costurando desde sempre. Isso é inevitável, ou era inevitável na época? Era. Tancredo foi a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, né? Mas você não pode esquecer que havia uma maquinação do outro lado também. A tendência que a história deixa é de que havia um grande bandido de um lado, que era Maluf e militares, não é? E grandes heróis do outro lado, não é? O que me incomodou sempre é que eu sabia que tinha maquinações do outro lado também, não é? Quando o Tancredo foi lançado em agosto, a candidatura dele, ele falou assim, ele tem essa frase dele que é elucidativa. Ele fala assim, o Maluf até agora lidou com amadores, agora ele vai lidar com profissionais. A partir daí, foi um massacre geral. Então, quem quiser saber mais um pouco da história recente do país, porque afinal de contas para a história é recente, 25 anos só, e de uma forma... sedutora. De uma forma romanceada, o dossiê Rubicão, quando a morte assume o poder. Muito obrigada, Ramiro, pela sua presença. Boa sorte com o livro. Muito obrigado. Eu conversei com Ramiro Batista, que é jornalista e autor do livro que eu acabo de mencionar, o dossiê Rubicão, que está sendo lançado e trata de todo esse momento, diretas já e os meses que antecederam a morte de Tancredo Neves. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.